América do Norte possui uma longa história cheia de controvérsias desde o início, desde quando Colombo chegou na América. O Novo Mundo, como assim era chamado, não era tão novo assim. Ele já era habitado por humanos e por não humanos também. De princípio, era uma terra muito assombrada por esses misteriosos avistamentos e contatos com seres humanoides. Esses seres não pertencentes a este planeta estão interferindo no curso da história dos Estados Unidos. Tudo leva a crer que os discos voadores possuem um interesse especial na América do Norte. Não somente nos Estados Unidos, mas México e Canadá também. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 5 casos muito claros de aparições de naves, discos voadores, contatos com seres humanoides que levam os pesquisadores a crerem que a história dos Estados Unidos está sendo influenciada por criaturas de outros mundos. O curso da história deste país, o país mais poderoso do mundo, também é um curso que foi desviado desde sua fundação. Em 1777 havia um soldado americano, que não era americano, ele tinha vindo da Grã-Bretanha, porém ele estava lutando pelo lado dos Estados Unidos. O nome dele é Andy Sherman. Ele contou a várias pessoas e principalmente à mídia que o ex-presidente dos Estados Unidos, George Washington, estava em contato e conversava sempre com umas criaturas humanoides de pele verde. Esses visitantes eram muito especiais para George Washington porque eles davam dicas de como vencer as batalhas, os melhores caminhos a seguir e as decisões a tomar. O autor Quentin Bird, que teve acesso ao diário pessoal de George Washington, disse que ele escrevia no diário que ele tinha contato com essas entidades e que elas pareciam humanas, porém elas tinham pele verde e bem cascorenta. Ele escreveu em seu diário que esses seres tinham o poder de interferir em sua tomada de decisão. Também no diário dele consta uma passagem bem interessante de uma luz verde que flutuava sobre a cabeça de suas tropas. Essa luz verde era uma espécie de nave, e depois que essa luz verde flutuava, que era uma luz muito brilhante, cintilante, desciam então essas criaturas humanoides. Ai, que medo! Os britânicos, que estavam no lado oposto a George Washington, viam essas luzes, viram essas criaturas. Os índios deixaram pinturas que sugerem que George Washington estava em contato realmente com essas criaturas, e o diário de George Washington não deixa ninguém falar que essa história é mentira. Essas criaturas proveram uma espécie de tecnologia que não existia na época e também deram direcionamentos muito importantes para a conquista do território por parte do lado que defendia que os Estados Unidos tinha que se libertar e que tinha que ser uma nação por si só. Alguns anos mais tarde, em 1800, Thomas Jefferson também teve uma espécie de experiência similar. Ele foi informado de um misterioso avistamento na região de Baton Rouge, lá em Louisiana. E muitos testemunharam uma espécie de um objeto muito similar com aqueles que o George Washington também via nessa região. Porém, ele parecia uma espécie de aeronave supersônica, sabe? Aquela que passa, aí você não escuta o barulho do som e depois de alguns segundos você escuta porque ela quebrou a barreira do som. Pois é, fazia barulhos, fazia estrondo. E aí, gente, ao invés de verde, que era da questão do George Washington, essa tinha uma coloração que eles chamam de Crimson Red. Crimson Red seria tipo um vermelho mais puxado pro vinho, sabe? Essa luz que eles viam, ela soltava tipo uns pozinhos, gente, de cor verde, que era luminescente, muito parecido com um vagalume. E quando esse pozinho tocava o solo, ele esquentava o solo, chegando até a pegar fogo no lugar. Depois que eles viram essa luz, então, houve um grande estrondo na região, como se tivesse realmente caído alguma coisa, e o objeto que caiu do céu deixou uma espécie de destroço por quilômetros e quilômetros a mata adentro. No local do impacto, a mata estava totalmente destruída e tinha um rastro de quilômetros que esse objeto deixou. Essa informação consta também no diário secreto de Thomas Jefferson, ou seja,
parece que a galera que manda nos Estados Unidos está tendo direcionamentozinhos. Se é que vocês me entendem. Inclusive, esse avistamento da época de Thomas Jefferson pode significar alguma coisa ainda mais importante que a gente não tá vendo. A descrição do objeto é perfeitamente a mesma descrição de um caça desses supersônicos que existem hoje em dia. Então, será que de alguma forma, humanos do futuro, ou até desse presente que nós vivemos aqui mesmo, viajaram para o passado, para a época de Thomas Jefferson, para mudar alguma coisa no curso da história dos Estados Unidos? Seria então a viagem no tempo algo muito mais real do que a gente imagina? No ano de 1812, houve uma espécie de segundo movimento em prol da libertação dos Estados Unidos. E aí tava tendo uma treta lá entre os britânicos e os, então, americanos, né? Os libertários, lá na capital dos Estados Unidos, lá em Washington, D.C. E daí os britânicos tacaram fogo no Capitólio e em outros prédios, deixando a cidade inteira ali, o pouquinho que tinha construído, em chamas. E, gente, vamos falar, o lado dos Estados Unidos estava perdendo feio a batalha pros britânicos, porque eles já tinham tacado fogo em tudo e era agosto. Agosto é um mês muito seco nos Estados Unidos, é mês de verão. Então, assim, seco, verão, e também é importante mencionar que ali na região de Washington, D.C., não existe nem propensão de ter furacão, nem de ter tornado. E as chuvas ali são moderadas, porque não é tão perto do mar assim. Por que eu tô falando isso? Eu já vou entender. Porque bem na hora que tava tipo fogo no parquinho, literalmente, o céu fechou do nada, tipo do nada mesmo. E aí começou a cair uma chuva torrencial que virou um furacão, tipo um ciclone tropical, e culminou em um tornado. É uma região que nunca teve tornado na história, não tem nem propensão, e principalmente agosto não é temporada de furacão. As chamas foram extintas em pouquíssimos minutos e os invasores acabaram recuando. E como tornados e furacões não são comuns nessa região de Washington, eles atribuíram essa chuva então a uma espécie de fenômeno sobrenatural. Essas histórias são do passado, da época que agências governamentais não tinham o poder de manipular informações, como fazem hoje. Depois desses casos que eu contei pra vocês, também existem evidências muito fortes que Franklin Roosevelt também tinha contato com umas entidades esquisitas aí. E se você analisar a maneira com a qual os Estados Unidos se comporta perante as outras nações do mundo, você vai perceber que eles têm um comportamento meio reptiliano. E quando eu tô falando reptiliano, eu não estou falando do ser alienígena ficcional reptiliano. Eu estou falando do cérebro reptiliano, que é um cérebro que todo mundo tem. É o nosso cérebro primitivo. É o primeiro cérebro, que geralmente está associado com as ações mais primitivas do ser humano. Então seria uma coisa mais relacionada à dominação e poder. Os Estados Unidos têm muito dessa coisa do cérebro reptiliano, então pode fazer sentido em algum momento. Inclusive, depois dos últimos atos do presidente Trump de querer provocar um verdadeiro fogo no parquinho de novo, antes de sair da presidência, não sei se vocês sabem, eu até noticiei aqui no canal, mas vocês lembram que ele pediu lá a liberação dos arquivos? Pois é, nas semanas passadas, o Pentágono liberou aproximadamente 3.000 arquivos sobre OVNIs. E daí eu andei dando uma olhada assim meio que geral, sabe? E gente, nossa, maior fogo no parquinho, parte 8 nessa história. Porque não tem nada ali que a gente já não saiba. Sabe assim, é tudo a mesma coisa. Ai, avistou hora tal. Ai, o piloto seguiu hora tal. Ah, sumiu do visor hora tal. Gente, que ladainha. É tudo engana trouxa, é pra fazer nós de trouxa. E seguindo essa linha de raciocínio das coisas que aconteceram no passado nos Estados Unidos e as coisas que acontecem até hoje, lá em meados de 2016, quando a Hillary Clinton estava em campanha lá contra o Donald Trump, não sei se vocês lembram dessa época, mas uma das propostas da campanha da Hillary Clinton era realmente liberar arquivos e contar a verdade para as pessoas sobre esse assunto. Agora, por que será que ela não ganhou mesmo? Bom, várias teorias da conspiração foram lançadas em cima da candidatura de Hillary Clinton na época, que fizeram todo um bafafá e aí ela acabou perdendo a eleição. Depois que ela perdeu a eleição e o Trump assumiu, já sabe, foi uma desgraça que tudo aconteceu, assim, que tudo que ele prometeu nada ele fez. Gente, o muro não tem nem um tijolo ainda. Olha só, tá vendo como esses políticos nunca cumprem com o que promete? No Brasil a gente aceita um monte de político que promete um monte de coisa e não faz. Nos Estados Unidos o povo queria um muro. Você vê que o pessoal lá, por isso que eu falei pra vocês do negocinho do cérebro reptiliano, vocês pensaram que eu tava brincando? Olha que primitivo. Torcer pelo muro. Mas é. E aí, gente, o que aconteceu? Logo no finalzinho do mandato dele, eu acho que ele falou assim, quer saber? Eu vou botar fogo no parquinho, parte 9. E aí ele falou, libera aí os arquivos que eu quero ver. Só que aí, né, a dona Pentágona,
a hora que foi liberar os arquivos, pegou aqueles mais tosquinhos e falou, ah, vamos botar lá só pra encher linguiça. E é isso que eles têm feito com a gente, né? Tem enchido linguiça na nossa vida. E esse foi o vídeo de hoje, gente, mostrando pra vocês que existem provas muito contundentes de que os Estados Unidos, o curso da história dos Estados Unidos tem sido alterado ao longo dos anos para que eles fossem que eles são hoje. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça aí de assistir os vídeos anteriores do canal, faz uma mini maratona aí, pega a pipoca, senta com a sua família e venha ter os seus sonhos destruídos comigo. Amanhã tem vídeo de destruição de sonhos que vocês adoram. Fala assim, Carol, você não posta vídeo, sabe? Eu sei, mas esse vídeo é extra, sabe? Aí eu falei, quer saber, eu vou falar, senão minha cabeça explode. E amanhã tem. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Goodbye!